amigo! Estamos aqui de novo hoje no Espaço Garquer Garage e vamos fazer mais um vídeo. Eu acho que você vai curtir bastante. Hoje a gente vai falar de iluminação. Eu vou falar dos tipos de lâmpada que a gente tem e qual a importância de cada uma delas para você realizar um trabalho de qualidade. Tanto num espaço fechado, para quem tem um estúdio, tanto para quem vai realizar um serviço delivery. Então você fica ligado aí, que eu tenho certeza que você vai curtir muito o que a gente vai falar aqui agora. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje aí dos tipos de iluminação, das temperaturas de cor, de como você instalar e quais as lâmpadas adequadas para você instalar as lâmpadas num espaço fechado e de qual é a vantagem desse tipo de iluminação portátil, que é o que hoje está forte aí na tendência de iluminação para a gente realizar esse trabalho com qualidade. Legal? A gente vai falar um pouquinho dos tipos de lâmpada que existem hoje no mercado. A gente tem três tipos de lâmpadas básicas. A gente tem as lâmpadas incandescentes, que são essas lâmpadas normais, que a gente já conhece desde criança, as lâmpadas do dia a dia, até mesmo quem é mais novo sabe que tipo de lâmpada são essas incandescentes. Tem essas lâmpadas que são um pouco mais recentes, que são as lâmpadas fluorescentes mistas, que a gente chama de lâmpada fria, cada um usa um tipo de nomenclatura, né? Lâmpada econômica, que são essas lâmpadas claras, que tem uns bulbos em espiral, são essas lâmpadas fluorescentes compactas. E a tendência nova do mercado é a iluminação em LED. Para quem está aí, quem vive no dia a dia, a gente sabe que o LED está dentro de casa, está na rua, está nos carros, né? E nesse espaço nosso, o LED desenvolveu de uma forma que ele está trabalhando fantasticamente, está ajudando a gente de uma forma muito boa no serviço, no dia a dia, até porque a tecnologia dessas lâmpadas cada dia está melhor, cada dia estão mais econômicas, a durabilidade do LED é muito maior do que as outras lâmpadas, então eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem aí. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é que esses tipos de lâmpada, eles têm uma temperatura de cor. A gente vai estar colocando um quadrozinho aqui para você no lado, você vai entender um pouquinho o que a gente está dizendo de temperatura de cor. Se a gente pensar assim, poxa, eu estou realizando um trabalho em um carro, e o que a gente pensa quando a gente está realizando um trabalho? Pô, você está pensando o seguinte: qual que é a melhor luz para mim? Pô, cara, é a luz do sol. A luz do sol. Essa é a luz mais importante. Eu posso estar achando que eu estou realizando aquele trabalho fantástico. De repente, se eu coloco o carro lá fora e exponho o sol, eu vou ver que não saiu tudo aquilo. Ou que a gente enxerga algum defeito que eu não consegui enxergar antes. A temperatura do sol, a luz do sol, tem uma temperatura de 5.500 Kelvin, tá? Que é a temperatura da luz do sol ao meio-dia. Tá? Não pode misturar temperatura externa com temperatura de cor, tá? Só para vocês entenderem. No gráfico vocês vão entender um pouco melhor. Então tem essa variação da temperatura mais alta, a temperatura mais baixa, e cada uma varia com uma cor. Temperatura quente, temperatura fria, uma mais branca, outra mais amarela. No gráfico vocês conseguem entender isso bem legal. Então fica atento o quanto é importante essa temperatura da lâmpada em Kelvin e a capacidade de cada uma mostrar um defeito em cores diferentes. Para vocês entenderem um pouco mais na prática, a lâmpada branca, a lâmpada mais branca, menos amarela, é capaz de demonstrar alguns defeitos para a gente nos carros mais escuros ou alguns determinados tipos de defeito. Já a lâmpada amarela, tá, que está com uma temperatura mais próxima, não a mesma ou mais próxima à luz do sol, é a lâmpada que é capaz de mostrar vários tipos de defeitos, tá? Vários tipos de defeito. Então a gente tem que pensar sempre o seguinte: quanto mais próximo à luz do sol, tá, que é essa temperatura de 5.500 Kelvin, ou uma mescla das duas, é importante. Então, você vê muita gente usando aí a lâmpada branca, a lâmpada amarela, que são as duas cores que nos ajudam a auxiliar. Tem muita gente que hoje usa a lâmpada de outra cor para identificar algum defeito diferente, ou então para causar algum efeito quando a gente está mostrando um serviço. Então acompanhe um pouco aí que eu vou falar de cada uma delas. É isso aí, meu amigo. Agora eu vou falar um pouquinho da iluminação. Para você que tem um estúdio ou tem um espaço que você quer deixar específico para você trabalhar, e o que é legal de você ter de iluminação, o que é importante você ter de iluminação. Bom, primeiro ponto é o seguinte: eu já falei um pouquinho dos tipos de lâmpada, da incandescente, da fluorescente mista e das lâmpadas de LED. O legal é você mesclar isso tudo. Então você tem que entender, cada tipo de lâmpada vai ter uma função e que você precisa fazer essa mescla, porque determinado tipo de defeito vai ser aparecer com uma lâmpada ou outra. Bom,
No nosso espaço aqui, a gente tem os 3 tipos de lâmpada. Temos a lâmpada, as fluorescentes compactas, né, que são as lâmpadas econômicas, conhecidas como lâmpadas econômicas. A gente tem as dicróicas incandescentes e a gente tem as lâmpadas dicróica de LED, tá? As dicróicas incandescentes a gente tem tanto no teto quanto nas laterais, para auxiliar a gente quando está trabalhando em um carro. Quando a gente vai usar espaço inferior, a gente usa os holofotes, aí os holofotes de LED, aí você pode usar o que você achar melhor. Bom, um ponto que é super importante, além dessa mescla de lâmpada, por conta da temperatura de cor, do tipo de lâmpada que vai te auxiliar, é você fazer uma instalação adequada. Pô, Jamil, mas você está falando que eu não sei fazer, o meu eletricista não sabe fazer? Não é isso, gente. Não é só em relação à instalação. Eu estou dizendo o seguinte, que você tem que colocar um dispositivo que você consiga acionar essas lâmpadas em momentos diferentes. Ou seja, quando eu acender uma, obrigatoriamente a outra também não acenda. Então você consegue acender uma, acender outra, acender um de um lado, acender de outro, acender um tipo de lâmpada ou acender outro tipo de lâmpada. Isso tem que estar separado. Porque às vezes você precisa, se você colocar uma tecla ou 2 teclas para acionar tudo, vai ser aquela mistura de cor e às vezes você não consegue atingir aquele resultado. Então vamos lá, para você entender e ficar mais fácil, tá? Para te ajudar bastante. Você pensa na mescla das cores, tá? A forma como você vai instalar e sempre pensando que você precisa ter esses 3 tipos de lâmpada que são os que estão hoje no mercado. Falei para você um pouquinho a respeito da iluminação no espaço fechado. Agora eu vou falar das iluminações portáteis. Bom, pô Jamil, mas e aí? Essa iluminação é só para usar no espaço fechado? Como é que funciona? Essa iluminação você vai usar conforme a sua imaginação determinar. Você pode usar ela no espaço fechado, você pode usar ela num delivery, você pode usar ela no interior do veículo. Cara, é conforme a sua necessidade, tá? Essa é a grande vantagem desses tipos de iluminação portáteis. Bom, esse aqui é um holofote, tá? É um holofote de LED. Como a gente sabe, na maioria deles, eles são bivolt. Ele é alimentado na energia elétrica. A gente tem outros tipos, esse aqui é um dos modelos, né? Eu estou mostrando esse aqui, a gente tem até outros aí, só que são maiores, são em tripés e aquela coisa. Então, na maioria das vezes, e outros tipos de holofote também, não esse de múltiplo LED ou de um único LED só. Mas é para vocês entenderem que a gente tem esses holofotes que são ligados, alimentados na energia elétrica e eles tanto podem ser assim, pequenos, tantos quanto em tripé. Aí vai variar da sua necessidade, da sua condição de adquirir um equipamento desse. São equipamentos fantásticos, ajudam a gente bastante, são fáceis de se locomover com ele, só que tem um tamanho um pouco maior, são mais avantajados e a gente necessita da energia elétrica, senão a gente não consegue usar. Bom, vou falar mais um pouquinho de um outro equipamento que a gente tem aqui, que por sinal é um parceiro nosso que tá produzindo, ele chama Vagalume, né? E para que esse equipamento para que ele é legal? Bom, para a gente fazer um serviço externo de correção de pintura, alguma coisa assim, ele não é eficaz. Mas para a gente, por exemplo, fazer uma limpeza de motor, que a gente pode pendurar ele no capô, para a gente fazer uma limpeza interna, que a gente pendura ele dentro do carro, é um equipamento que ajuda a beça. E não tem só esse tipo de luminoso não alimentado a energia elétrica. A gente tem 2 outros modelos que podem ser alimentados ou no acendedor de cigarro ou direto na bateria. Então são dispositivos que têm um baixo consumo, não tem perigo de você deixar aceso, que o consumo é baixo, não vai aquecer, tá? Então tem mais essa vantagem, né? O LED ainda tem outra vantagem, cara, que é a questão do consumo e do aquecimento. A gente sabe aí que no passado as pessoas costumavam usar essas lâmpadas halógenas muito fortes, chegava a queimar, deformar a peça, estragar, consumo de energia absurdo. Já as lâmpadas de LED não, estão cada vez mais eficientes, o consumo menor, não tem a questão do aquecimento, elas não aquecem como as outras, então ela é bem legal. Já existe no mercado alguns holofotes desses portáteis, né, que são movidos a bateria, eles nos ajudam bastante também, tá? Tanto para iluminação no serviço externo quanto no interno, que a gente consegue colocar isso aqui dentro de um veículo, posicionar, né? E nos ajuda muito. Então, é um dispositivo que as baterias têm uma durabilidade legal, não tem o problema do aquecimento, sabe, de ficar lá dentro do carro. E aí é uma coisa bem legal, né? É um LED movido a bateria que ainda por cima
não aquece e é bem portátil. Essas lanternas, né, essas lanternas mais comuns, né, a gente já acha fácil no mercado há bastante tempo, né, e elas têm uma certa regulagem de foco, a variação de cor dela não é muito grande, a gente não tem não tem uma iluminação, um tipo de lâmpada com muita variedade de cor. São lanternas mais simples, né? Pra gente, com o nosso objetivo, não que sejam lanternas ruins, são lanternas fantásticas, tá? São lanternas bem legais. Só que pro nosso objetivo são algumas coisas mais simples. Aqui a gente tem uma lanterninha também de uma marca conhecida, tá? Que é uma lanterna boa, mas não tem essa diferenciação de cor, tá? De uma marca conhecida, uma lanterna bem legal, tá? Funciona muito bem e nos ajuda. Como é um tipo de iluminação, um tipo de lanterna mais moderna e que foi desenvolvida com um foco específico no trabalho de funilaria, de polimento, no trabalho de estética, elas têm algumas vantagens que as outras não têm, tá? Aqui, uma de outra marca, né? Que também tem uma regulagem de foco, é uma lanterna bem legal, que tem uma temperatura de cor um pouquinho diferente daquela outra. E o que a gente tem de mais moderno, que é o que está mais legal hoje para a gente trabalhar, meu, e que está super fácil de utilizar, tá? Sabe? É um negócio que, no meu ponto de vista, é o que tem de melhor para a iluminação. Então você vai poder avaliar, né, o que você tem condição de ter e o que é melhor para você ter. Até mesmo, pô, Jamil, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição de comprar isso agora. Meu, mas mira isso aí como foco. Pensa o seguinte, pô, eu tenho essa aqui que é mais simples, mas eu vou focar para mim comprar aquela que é mais legal. Ah, mas é porque ela é só mais legal? Não, porque o meu trabalho vai ficar com mais qualidade, porque ela me dá uma iluminação melhor, ela me faz enxergar um defeito de uma outra forma que a outra não vai conseguir, não vai me ajudar tanto a enxergar. Meu, você vai economizar tempo, o seu trabalho vai ficar melhor, força menos a sua visão, então você tem que pensar nisso tudo. Ah, eu não tenho condição agora, mas eu vou batalhar para mim ter isso, porque para mim vai ser legal. Bom, vamos falar. Aqui a gente tem duas lanternas, são muito parecidas, né? Os corpos das lanternas são idênticos. E vocês podem ver que são duas lanternas, uma azul e uma vermelha, muito idênticas, né? Só que cada uma tem uma temperatura de cor. Essa tem uma temperatura de cor, né? E essa aqui tem outra temperatura de cor. São temperaturas de cor diferentes. Para quem está acostumado, uma é a branca, outra é a amarela. Para a gente usar uma linguagem mais simples, né? Para não ficar muito rebuscado. Então, tem temperaturas de cores diferentes. É o mesmo tipo de lanterna, com dois modelos, cada uma tem um modelo, e uma tem uma temperatura de cor e outra tem outra. São equipamentos fantásticos, super fáceis de carregar, tem baixo consumo e nos ajudam muito no trabalho. Bom, o que tem de mais interessante hoje, né, além desse holofote, né, que eu não tenho, são esses dois dispositivos de iluminação. Que é um dispositivo portátil, né? Ele tem um gancho aqui atrás que a gente pode estar pendurando ele, tá? Ele tem essa capacidade de ficar dobrado e ele tem um ímã na base e ele fica preso à lataria, então nos ajuda, a gente não tem que ficar mirando a lanterna, ela tá ali fácil. E o que é mais legal dele, a gente consegue um serviço de qualidade com um equipamento desse só, tá? É um equipamento que foi desenvolvido tanto para o profissional de polimento, tanto para o profissional de pintura para acertar a cor, tá? É um produto assim, um produto fantástico. Ele tem aqui um outro gráfico aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, né, que a gente consegue medir o quanto tem de bateria. Você também sabe quando ele vai precisar ser carregado, sabe? E a capacidade dele de iluminar e de mostrar defeito é uma coisa assim, eu vou dizer para você, para eu que já estou um certo tempo nesse ramo da estética, eu fico assim meio assustado de ver isso aqui funcionando. Eu não acreditava que que isso fosse chegar nesse nível. Meu, e é um equipamento que tá aí, já tem no mercado, cara, funciona muito bem e nos ajuda pra caramba. Outro dispositivo também legal, né? Isso aqui é um tipo de lanterna pra gente pôr na cabeça, que a gente não precisa da mão, né? Você tem alguns tipos, ele pode ficar tanto ligado direto, tanto quanto a gente colocar tem uma forma que ele tá ligado, eu só dou um toque e ele desliga. Ou seja, eu não preciso estar utilizando, pegando na mão, aperta botão, eu só dou um toque, ele acende. Eu dou outro toque, ele desliga.
tem a mesma capacidade de iluminação desse, lógico, a lâmpada é um pouco menor, né? Bateria não é tão forte, mas tem a mesma capacidade de demonstrar todos os defeitos. Meu, você tá fazendo um polimento, tá ali, às vezes você não tá enxergando, tem um defeitinho, tá ruim de enxergar, putz, eu não tô enxergando. Isso aqui vai te ajudar pra caramba, cara. Isso aqui te ajuda em muito, tá? É isso aí, meu amigo. Pô, você que curtiu o nosso vídeo, que gostou aí, que achou interessante do que a gente falou hoje, dá um curtir aí, se inscreve no nosso canal, passa pro seu amigo, sabe? Passa pro seu parente, fala, ó, pô, tem um canal legal lá, o cara falou de uma coisa interessante. Você quer saber de alguma coisa mais específica? Deixa inscrito aí pra gente no canal, ó, fala de um assunto aí desse que você falou de iluminação, eu queria saber alguma coisa mais aprofundada, diferente. Cara, deixa a sua crítica, deixa a sua sugestão, mas não deixa de falar, não deixa de curtir. Nós estamos aqui junto, vamos tentar fazer cada vez melhor e ajudar você e você ajudando a gente. Falou, meu amigo, até a próxima!